Boa tarde a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Hoje temos o prazer de ter connosco o professor José Carlos Ribeiro, que é professor auxiliar da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. É igualmente investigador do Centro de Investigação de Atividade Física, Saúde e Lazer, o CIAFL, que está integrado na Faculdade de Desporto, penso que é isto, onde desenvolve imensos projetos e publicações, portanto, no domínio das áreas de investigação em que é especialista, designadamente na área da atividade física e saúde. Também tem um especial interesse e particular interesse pela epidemiologia da atividade física, pela obesidade e os fatores, portanto, que implicam, portanto, fatores de risco cardiovascular, portanto, nas crianças. E, portanto, vem desenvolvendo ao longo destes anos e que se tem refletido em mais de 8 dezenas de publicações, portanto, e diferentes projetos neste domínio. O professor José Carlos é também regente de várias unidades, portanto, e é diretor de curso mestrado Atividade Física e Saúde, e hoje vai-nos presentear com uma viagem de 30 anos, sobre a relação entre a atividade física e a saúde humana e, portanto, o que é que esta atividade física e exercício tem tão importante, portanto, na promoção e na manutenção da saúde humana. Professor José Carlos, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigada pelo seu convite. Começo por agradecer o convite que me fizeram para estar aqui presente, apesar de andarmos a correr, é mais de carro do que utilizando as pernas, mas de qualquer forma é sempre um prazer e agradeço o convite que me foi feito. Nós vamos então falar sobre as questões da atividade física, do exercício e do desporto e vamos começar por recuar um pouco mais. Vamos começar por recuar à altura do Salisbury para falarmos um pouco daquilo que é a epidemiologia e onde é que se baseia grande parte da fundamentação do que tem a ver com a atividade física e com o exercício. E na altura todos nós nos recordamos que fez-se um estudo, vamos lhe chamar quase experimental, para detectar precisamente, vamos lhe chamar a cura para o escorbuto, e que na altura se fez um estudo randomizado, não controlado, para poder obter daí a informação. Na realidade, grande parte da informação de que nós dispomos atualmente já não se baseia num estudo desta natureza, é necessário outro tipo de estudos e, em muitos dos casos, muito daquilo que é a fundamentação da relação entre o exercício e a atividade física e a saúde já se fundamenta atualmente em estudos experimentais, em estudos randomizados, que permite com que se tornem mais fortes essas associações e que se tornem mais evidentes relativamente à saúde. Obviamente que aqueles estudos iniciais, quando se começou a procurar a associação entre a atividade física e a saúde, eram mais de natureza empírica e observacionais. Nesta altura, grande parte deles, com as novas tecnologias, com os novos equipamentos que vamos falar daqui a pouco, já se baseiam em estudos que têm métodos objetivos de avaliação e, como tal, já não estamos só no campo das suposições. É possível quantificar exatamente o que é que pode ou não pode ser recomendado. Na realidade, nós vamos falar basicamente de três coisas completamente distintas. A atividade física, que basicamente é tudo aquilo que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia e que implica a utilização dos músculos esqueléticos ao ponto de aumentar o despendo energético, além daquilo que é o nosso metabolismo basal. Mas nem toda a gente tem a noção do que é atividade física, o que é exercício e o que é uma aptidão cardiorrespiratória. Na realidade, quando falamos em atividade física, falamos em exercício ou falamos em elevados níveis de aptidão cardiorrespiratória, as pessoas nem sempre têm a noção daquilo que lhes estamos a tentar transmitir. O exercício é algo que é organizado, estruturado, com fins e objetivos muito específicos e que desta forma visa alcançar um objetivo final, que será a melhoria num dos parâmetros da aptidão física. Muito em particular a aptidão cardiorrespiratória, que é aquela com que obtemos melhor relação em termos de saúde. Uma questão muito simples que geralmente eu vos costumo fazer a todos quando estamos a falar na distinção entre a atividade física e o exercício é a noção de caminhada. A caminhada basicamente é o quê? É atividade física? É exercício? O que é a caminhada, na vossa opinião?
Basicamente é as duas coisas. Porque a caminhada é aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Faz parte da nossa atividade do cotidiano. Mas se nós fizermos caminhada com uma intensidade de 75% do nosso VO2 de reserva durante 5 dias, com uma duração de 30 minutos, com o objetivo de perder 1 kg por semana, então aí já estamos a falar de exercício. É algo que é organizado, estruturado, com fins e objetivos muito específicos. Daí que a caminhada pode ser as duas coisas, dependendo das características que nós impomos a esta caminhada. Mas geralmente quando estamos a falar do exercício, o que é que a maior parte das pessoas dizem? Não têm tempo. As pessoas não têm tempo para fazer exercício. Todos nós dizemos que faz muito bem à saúde, que é excelente, reduz as doenças cardiovasculares, mas geralmente a primeira coisa que nós dizemos, amigo, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho tempo para trabalhar, tenho tempo para tudo o resto, mas não tenho tempo para cuidar da minha saúde. A não ser, obviamente, quando estamos num estado tão mau que achamos que de alguma forma o vamos resolver. E nessa altura já começa a ser tarde. Geralmente a prática do exercício tem um boom tipicamente anual, que é na chamada época do bikini. Quando chega abril, maio, toda a gente acha que o exercício vai resolver todos os males do mundo e vão começar a fazer exercício, procurar ginásios, comer muitas saladinhas e essas coisas todas, porque acham que de repente se vai salvar a pátria e a nossa saúde parece um ioió. Acima, desce no inverno, acima, e andamos nisto constantemente e provavelmente faz mais mal à saúde do que são os benefícios que ela daí possa trazer. Obviamente, quando estamos a falar do desporto, é algo um pouco mais complexo. Quando estamos a falar do desporto, já estamos a falar de uma estrutura organizada, com competição, com uma estrutura devidamente regulamentada por um conjunto de federações, que faz com que essa organização, ao nível da prática regular do exercício, esteja devidamente estruturada. É óbvio que o futebol ou qualquer outra modalidade esportiva também pode estar associada à saúde, muito particularmente da forma como ela é feita. Nós podemos fazê-lo num caráter competitivo, esse desporto, ou podemos fazer num caráter mais de lazer ou de convívio com os colegas. Mas continua a ser desporto, continua a ser uma atividade que está associada à saúde. Na realidade, nós vamos falar um pouco do porquê. Porque é que começámos a procurar aqui as questões da saúde. Na realidade, nós sabemos que, em grande parte dos países, a doença cardiovascular passou a ser responsável por grande parte das mortes. Mas, na realidade, os custos associados à doença cardiovascular, à obesidade e a grande parte das patologias que lhes estão associadas é extremamente elevado. Nos Estados Unidos, os gastos que eles têm associados, particularmente às doenças cardiovasculares, são extremamente elevados, tal como acontece com os problemas da hipertensão e também com a diabetes. E associado a tudo isto temos os problemas, obviamente, da obesidade. Mas quais são realmente as causas que estão por trás de grande parte destes problemas? Nós temos as causas de morte e temos as causas que levam àquelas patologias. E, na realidade, uma daquelas que nós encontramos logo a seguir ao tabaco é uma má qualidade alimentar e a inatividade física ou a falta de atividade física regular. Obviamente que esta é a parte mais complexa, convencer alguém a fazer exercício. Se fosse um medicamento que se pudesse tomar de manhã ao pequeno almoço com água, toda a gente fazia exercício. Era só acompanhar e estava resolvido os nossos 30 minutos. Mas, na realidade, isso não é possível. Inclusive, há alguns especialistas que dizem que, provavelmente, esta será a principal responsável, ou a principal causa para grande parte dessas patologias. Na realidade, nós sabemos que a obesidade é, obviamente, um fator de risco. É um fator de risco extremamente elevado. Nós geralmente olhamos para os outros como sendo eles o que têm todos os males do mundo, mas como nós vamos ver, nós também estamos numa situação em que já temos muitos destes fatores de risco. E a questão que se coloca aqui é que isto não é só dos adultos e também é, em grande parte, também das crianças. Aquilo que nós utilizamos regularmente para fazer uma estimativa da sobrecarga ponderal ou da obesidade de cada um de nós é o chamado índice de massa corporal. E os valores que nós temos para adultos, e volto a repetir, estes valores são apenas para adultos, têm estes valores de referência. E reparem que daqui a pouco, quando eu vos mostrar uns slides, vamos falar de valores acima de 30. Já estamos a falar naquilo que é a obesidade de classe 1. Estamos a falar em alguém que já tem um risco extremamente elevado. Mas existem outras formas alternativas que nós temos para poder classificar a nossa sobrecarga ponderal, o nosso excesso de peso ou a nossa obesidade. Um deles não é nada mais, nada menos que o perímetro abdominal. O perímetro abdominal, ao ser medido, consegue-nos dar um indicador, e é um indicador bastante fiável, daquilo que é a nossa sobrecarga ponderal, ou a nossa obesidade, ou o nosso excesso de peso.
particularmente porque ao nível abdominal é onde nós temos o maior risco, particularmente de aparecimento da diabetes tipo 2, por insulinoresistência, e desta forma nós temos um cuidado adicional. Muitos investigadores, inclusive, sugerem que se possa utilizar apenas este em detrimento do outro. Mas, na realidade, as nossas crianças nem sempre têm os melhores exemplos daquilo que é um perímetro abdominal adequado. Curiosamente, o outro que eu aqui tinha, que era os Teletubbies, aparentemente fizeram uma dieta drástica agora no Reino Unido, porque eles achavam que aquelas coisas que todas as crianças pequenas achavam fofinhas, engraçadinhas, não eram o melhor exemplo para as crianças. Alguém que tinha um pneu a cair constantemente enquanto corria. Então eles foram retirados precisamente para evitar isso. Daí que em muitos dos casos sabemos que a gordura visceral, que é aquela que está associada ao aparecimento da diabetes tipo 2, muito em particular, e grande parte das doenças cardiovasculares, se verifica pelo aumento do tal perímetro abdominal. Ou seja, à medida que aumenta o perímetro abdominal, aumenta a quantidade de gordura visceral que nós temos. Daí que, em muitos dos casos, nós podemos deixar de nos aborrecer com a balança e podemos deixar de nos chatear com ela. Na realidade, quando nós perguntamos a alguém se sabe o seu peso, geralmente nós até podemos ter acabado de sair da farmácia e saber o nosso peso. Mas geralmente dizemos, não tenho bem a certeza. E geralmente atiramos sempre assim 2 ou 3 quilos para baixo. E na estatura é exatamente ao contrário. Quando alguém pergunta, nós dizemos que o indivíduo do registro civil se chateou connosco, eu estava de chinelinho de praia, ele tirou-me quase 3 centímetros na estatura, eu sou mais alto e sou mais magro. Na realidade, o melhor indicador que nós temos para a nossa sobrecarga ponderal não é nada mais, nada menos que o cinto das calças. Quando qualquer um de nós começar a ir ao ginásio e a balança se chatear connosco e andar 1, 2, 3 meses em que não sai do sítio, não se chateiem com ninguém. Verifiquem primeiro o vosso cinto. Porque se o vosso cinto das calças tiver descido um furo, eu garanto que vocês perderam gordura abdominal, mesmo que o vosso peso não se tenha modificado. Mas é difícil de convencer as pessoas. Porque eu, quando vou para o ginásio, eu quero caber dentro daquele biquíni que me custou uma pipa de massa no ano anterior. E se eu chegar lá e alguém vier com muitas explicações científicas de que eu sou mais saudável, mas isso não conta. Eu não quero ir mais saudável, eu quero ir com a aparência para a praia. Daí que às vezes é difícil de resolver estas questões. E na realidade nós temos um problema que não tem a ver com as nossas crianças também. Porque as nossas crianças atualmente, nós podemos dizer que são a geração que não vai sobreviver aos seus pais. Provavelmente muitas das crianças vão ter problemas de saúde. Já temos cá em Portugal e a nível mundial problemas de diabetes tipo 2, insulinoresistência, temos diversas patologias já, hipertensão em crianças que têm 12, 13 anos, o que era uma coisa impensável. Para alguns de nós, só deveríamos de ficar com este tipo de problemas de saúde quando chegássemos à idade dos nossos pais e dos nossos avós. Não era quando éramos jovens. O que significa que, em muitos dos casos, quando nós começávamos a ter problemas de excesso de peso, hipertensão, deslipidemias, nós já éramos adultos e adultos em idade avançada. Agora os nossos filhos começam a ter isso a partir dos 8, 10 anos de idade. Significa que eles vão estar expostos a esses fatores de risco durante mais 10 ou 20 anos do que nós antigamente estávamos. Daí que, em muitos dos casos, eles provavelmente não vão sobreviver aos seus pais e vão ter uma morte prematura, precisamente por causa do excesso de obesidade. E se vocês olharem para aqui, verifiquem que naquela história que nós vamos tentar contar, em 1985 eles começaram a fazer as primeiras avaliações nos Estados Unidos relativamente à sobrecarga ponderal e ao excesso de peso. Reparem que aqui, volto a dizer que estamos a falar de um índice de massa corporal superior a 30. Estamos a falar de obesidade, não estamos a falar de excesso de peso. E reparem que entre 1990 para 2000 e em 2010 aumentou em algumas zonas para acima de 30% de obesidade. Se nós formos observar em termos de excesso de peso nos Estados Unidos, eles têm valores superiores a 70% a 75% de excesso de peso na população. Cá em Portugal também há estatísticas deste ano. Eu já as vou mostrar a seguir. Eu começo pelos estrangeiros e depois venho cá para casa, que é para voltar a comer em casa. O que significa que estes dados são extremamente interessantes, particularmente quando considerarmos que não há alterações genéticas que ocorram em tão pouco espaço. Em tão curto tempo, não há alterações genéticas possíveis que nós possamos alegar: doutor, eu sou assim gordo que é genética, é do meu pai. Não é. Isto não acontece em tão pouco tempo. Na realidade, alguns dos estudos mostram-nos o quê? Que tem vindo a aumentar em grande parte dos países, e essas coisas às vezes parecem-nos muito pouco, 1%, 2%, isto não é nada, não. Em 200 ou 300 milhões de indivíduos, é muita gente. É muita gente.
E os valores que nós temos neste caso é para estes SPs e verifiquem que eles têm vindo a aumentar. E nos jovens têm vindo a aumentar também a obesidade. Isto tem sido incremental, ou seja, eles têm vindo sempre a aumentar. E cá em Portugal não é diferente como nós vamos ver. E reparem que se nós recuarmos um pouco mais, reparem que em 1963 nós tínhamos valores que eram considerados já elevados, mas que agora são impensáveis, porque não há nenhum país que tenha um valor de percentual, em termos de estatística, de obesidade ou destes SPs desta natureza. E reparem o que é que nós já temos aqui. Isto subiu drasticamente, em tão curto espaço de tempo. Então, e como é que nós nos podemos comparar com os outros? Na realidade, se nós olharmos para aqui, e verifiquem que eu tracei aqui uma linha aos 50%, verifiquem que são muito poucos os países onde ainda não tem 50% destes SPs na sua população. E reparem que depois, quando nós olharmos para os Estados Unidos, para a Austrália e para outros países desenvolvidos, eles têm prevalências já superiores a 60%. E no caso da Samoa, inclusive este é um dos casos mais característicos, que assim tem a ver com uma característica genética. Grande parte da população tem uma alteração genética que faz com que eles sejam extremamente obesos e eles também têm um conjunto de patologias que lhes estão associadas. Então, e cá em Portugal? Cá em Portugal, a realidade é que nos primeiros dados que nós tínhamos, apontava sensivelmente para 50% a 55%, quer nas mulheres, quer nos homens. As estimativas que se fazia para 2015 era que homens e mulheres tivessem acima dos tais 50%. Na realidade, eles não falharam muito, porque em alguns dos estudos que nós temos mais recentes feitos cá em Portugal, apontam o quê? Para que entre homens e mulheres, a percentagem daqueles que são obesos ou precisam de excesso de peso é já superior aos tais 50%. Ou seja, mais de 50% da população portuguesa adulta já apresenta excesso de peso ou obesidade. E nas crianças? Nas crianças, os dados que nós temos recentes cá em Portugal apontam que pelo menos mais de 1/3 da nossa população em idade escolar apresenta já excesso de peso e obesidade. E reparem que nós aqui podíamos olhar e verificar que havia uma diminuição, mas na realidade isso não é uma diminuição. Significa que os 7, 11 anos têm estes valores, e neste estudo que foi cross-section, não foi um estudo transversal, nós temos estes valores nos 14, 17. Mas nada nos garante que estes que têm 7, 11, quando chegarem aos 14, 17, não estejam muito pior que aquilo que estão aqui agora. E na realidade nós temos valores em idade escolar na ordem dos 33% cá em Portugal. Curiosamente, apenas um à parte, que não tem muito a ver com a comunicação em si, mas se repararem, verifiquem quais são os países que têm maiores prevalências de excesso de peso e obesidade. Portugal, Grécia, estávamos todos a passar fome, que era uma desgraça, Malta, Itália, e depois, se nós associarmos isso ao meu colega Pedro Morelli, da nutrição, supostamente isto é aquele sítio onde se faz aquela tal dieta mediterrânica, que foi considerada excelente e que tem muitos benefícios. Na realidade, esquecemos é de perguntar quem são as pessoas que o fazem. Nós temos algo ideal. Ninguém contrapõe que a dieta mediterrânica é ideal. Mas quantos de nós é que consomem essa dieta mediterrânica que é ideal? Isso é o que falta saber. Porque, na realidade, uma das outras questões que está sempre subjacente a isto, onde é que é maior a implementação de cadeias internacionais de fast food? Nos países que estão subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Porque se algumas destas cadeias, McDonald's, Pizza Hut, qualquer uma delas, agora é aquela parte em que vai ter que andar às voltas. Em qualquer uma dessas cadeias, entram dentro de um país que está subdesenvolvido ou em desenvolvimento e trazem um conjunto de notas no ar e dizem assim: meus amigos, eu tenho emprego, tenho dinheiro para investir no vosso país, mas tem que ser já e eu quero fazer isto. Precisamos de emprego, precisamos de desenvolvimento, então aceitamos de bom grado. E, efetivamente, em muitos dos casos, quando nós chegarmos aqui e começarmos a olhar para as bandeirinhas do McDonald's, da Pizza Hut, do Kentucky e coisas do género, verificamos que existe uma maior implementação. Apenas um pequeno à parte. Há um país do norte da Europa, se não estou em erro, e posso me enganar, mas espero não me estar a enganar, foi a Islândia, que proibiu a venda de fast food no seu país.
Não existe um único McDonald's nesta altura lá. E eles fizeram uma coisa curiosa. Pegaram no último hambúrguer que foi produzido e colocaram-no dentro de uma campânula para tentar fazer daquilo um prémio para as gerações futuras. Na realidade, em muitos dos casos, e apesar de ele estar dentro de uma campânula, e nós podíamos alegar aquela parte da química, não tem oxigênio, está em vácuo, mas a verdade é que o hambúrguer está exatamente igual como quando para lá foi. E na realidade não é isso que nós esperávamos. Um produto que seja natural, ele tem que ter alguma deterioração. Agora, aquele tem tantos químicos lá metidos, tem tanta coisa para fazer com que ele não se estrague e tenha bom aspecto, que mesmo depois de encerrado durante muito tempo, ele continua a ter sempre muito bom aspecto. Mas isto é apenas um à parte. Ou seja, o que é que nos levou a isto? Desculpe. Na verdade, nós temos que nos lembrar que cada vez mais passamos a nossa vida, nós que somos académicos, passamos grande parte do nosso tempo aqui. Sentados ali assim, em frente ao computador, ou a corrigir testes, ou coisas do género, e fazemos pouco mais do que isso. E, na realidade, o nosso nível de inatividade não se coaduna com aquilo que é o tipo de alimentação que nós fazemos agora. E, obviamente, que depois temos problemas como o excesso de peso e a obesidade. E isso, por bem objetivamente, a partir do tipo de alimentação que nós fazemos e por nos tornarmos cada vez mais inativos. Porque, na realidade, nós, os seres humanos, temos uma perspectiva ligeiramente diferente dos animais. Os animais comem para poder sobreviver e nós sobrevivemos para poder comer. Ou seja, nós estamos sempre à espera da hora de comer. Porque, na realidade, se olharmos para o mundo animal, nós não temos excesso de peso nem obesidade no mundo animal. Isto não existe. Os animais são muito autocontrolados. Eles comem aquilo que necessitam e nada mais do que isso. A não ser, objetivamente, quando eles vão vir lá para casa connosco. Então aí nós fazemos exatamente os mesmos erros. Saímos de manhã apressados, enchemos o pratinho deles cheio de comida, porque o bichinho coitadinho pode passar fome, e quando chegamos ao final do dia, depois de ele ter comido bastante mais do que aquilo que eram as suas necessidades, coitadinho, ficou o dia todo aqui, espatámos-lhe mais um prato de comida em cima. E depois o coitado do bicho, tal como esse que aqui está, que era um gato com diabetes, é insulino-dependente. O que significa que nós cometemos com os animais que vivem connosco, a que vamos chamar domésticos, exatamente os mesmos erros. Daí que muitas vezes eu critico quem tem os animais de quem eu gosto muito, mas que os tem, por exemplo, num apartamento. Impedir um bicho desse tamanho de não correr livremente, é óbvio que ele vai virar como o dono, não vai emagrecer nunca. Ele come bastante mais do que aquilo que ele faz. E, obviamente, depois as doses aumentaram. O que é que nós encontramos atualmente? As promoções. Geralmente, eu acho que todos nós deveríamos desconfiar das promoções. As promoções têm sempre alguma coisa por trás. Isto nunca ninguém dá nada de ânimo leve. E, na realidade, quando nós chegamos a um McDonald's ou outro lado qualquer, nos oferecem o hambúrguer, nos oferecem a bebida, as batatas fritas, o sundae e o número de telefone da pequena, significa que provavelmente há alguma coisa que está por trás ali que não está a funcionar. Na realidade, eles nunca vão ter prejuízo. E depois, obviamente, que a qualidade alimentar fica em dúvida. Por €1, que é aquilo que se paga em muitos dos casos, por um hambúrguer numa destas cadeias alimentares, dificilmente nós compramos 2 maçãs. O que significa que, obviamente, aqui a oferta está do lado do mais barato, não daquele que tem mais qualidade. Porque, tipicamente, as pessoas vão ter dinheiro para comprar aquilo que é barato, mas de má qualidade, em detrimento daquilo que tem qualidade, mas que se torna, obviamente, mais caro. Mas nós sabemos que, associado à obesidade, temos um conjunto de patologias das quais nós só nos lembramos quando elas realmente aparecem. E estamos a falar da doença cardiovascular, estamos a falar dos tumores, estamos a falar das alterações no que tem a ver com as alterações hormonais que impedem, por exemplo, a gravidez ou que dificultam a gravidez nas mulheres com mais obesidade, o aparecimento das tromboflebites. Temos um conjunto de patologias que são associadas à obesidade e que, obviamente, nós só nos lembramos quando elas começam a aparecer. Quando começa a aparecer a dislipidemia, o perfil adverso, a hipertensão, então nós dizemos assim, há qualquer coisa aqui que está mal. Na realidade, nós cada vez mais cedo temos que nos preocupar com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, porque eles muito cedo estão a começar a ter um aspecto que não deveriam de ter. Até há muitos anos atrás, os nossos avós, quando viam uma criança gorda em bebé,
O que é que lhe chamavam? É robusta, é forte. Nunca ninguém lhe chamava gordo, porque o bebê podia ficar ofendido. Nós dizíamos sempre que era robusto e forte. Na realidade não era. E nós temos casos aqui no Hospital de São João de crianças que são obesas durante o primeiro ano de vida. Tivemos situações de crianças ali que ultrapassaram facilmente os 15 quilos durante o primeiro ano de vida. Significa que estamos a falar de crianças obesas. Não estamos a falar de crianças fortes nem robustas. Estamos a falar de crianças obesas. E obviamente que isto também tem a ver com as características da alimentação que se faz, quer dos pais, quer das crianças. Nós tínhamos um programa que funcionava ali na faculdade, que era o programa Acorda, que era um programa com crianças obesas, em que eles faziam exercício 2 vezes por semana. Algo que era extremamente curioso era ver o que muitos dos pais traziam no final dessa sessão. Leite chocolatado e pão com marmelada. Coitadinhos, eles tiveram a fazer exercício, desgastaram-se tanto, e logo a seguir, leite chocolatado e pão com marmelada. O que significa que as escolhas que nós fazemos, obviamente, vão condicionar tudo o resto. E o que é que passou a acontecer? Muitos de nós, e eu costumo dizer aqueles que fizeram mais de 25 anos, que é o meu caso, aqueles com mais idade, lembrámos da altura em que nós íamos a pé para a escola. Eu ia a pé para a escola, vinha almoçar à casa da minha mãe, que felizmente na altura não tinha necessidade de trabalhar, e era uma maravilha, não se comparava com a cantina. Eu comia comidinha de gente, que era uma maravilha, ia e vinha, e fazia 4 vezes ao dia, 2 km para baixo, 2 km para cima. Ainda eu não tinha a menor ideia do que eram estas coisas do benefício do exercício ou não. Simplesmente o meu pai trabalhava, a minha mãe não tinha carro, eu tinha que ir a pé, ponto final. Agora não. Nós levámos os nossos filhos à escola, pagámos para eles fazerem futebol, dança, natação, mas somos nós que os vamos lá levar. Vamos lá levá-los e depois esperámos por eles no fim. O único exercício que eles fazem é aquele. Quando o outro era extremamente barato e de oferta disponível, que era cada um fazer por si. E eu recordo-me que antigamente, e obviamente nós temos outras condicionantes atualmente, a minha mãe tinha uma coisa muito curiosa. O filho saía de casa às 8h30 da manhã e ela só queria que ele estivesse em casa às 11 da noite. Chegasse inteirinho. Agora não, nós preocupamos, já estamos a telefonar, SMS, mensagens, Facebook, para saber onde é que eles andam. Temos outras preocupações, mas na realidade, eu na altura comia muito bem. E era extremamente saudável porque eu era obrigado a fazer aquilo que ainda nem sequer eu imaginava que depois íamos estar a dizer que precisávamos de fazer e não fazíamos. Porque todos nós temos um sistema que é extremamente mecanizado e a maior parte das vezes temos um problema que é quando vamos levar os filhos e os netos à escola, temos um problema sério de engarrafamento. Toda a gente fica lá, toda a gente quer deixar exatamente à porta. Se andarem 10 metros pode ser prejudicial, tem questões de segurança, tem isto e aquilo. Na realidade, nós também estamos a penalizar os nossos filhos e as nossas crianças por aquilo que fazemos. Porque antigamente nós íamos a pé ou de bicicleta e a maior parte das vezes agora eles vão todos de carro ou de transportes públicos. Quando vão? Na realidade, nós vamos então recuar à pré-história. O que é que acontecia na pré-história? Não vamos 30 anos, vamos mais. Na pré-história, os nossos antepassados tinham necessidade de se deslocar com muita frequência. E tinham que andar à caça dos animais. Ou seja, eles tinham que caçar os animais para se poderem alimentar. E isto fazia com que eles fossem ativos. Eles tinham que correr atrás do animal para o poder apanhar. Ou então, quando ele era maior do que os nossos antepassados, eles fugiam, que era para não serem comidos eles próprios. O que significa que eles eram pessoas extremamente ativas. Eles tinham um consumo energético na ordem das 3.000 quilocalorias, mas em contrapartida tinham um despendo energético na ordem das 1.000 quilocalorias. Ou seja, eles ingeriam muito, bastante mais do que aquilo que nós ingerimos agora. Mas em contrapartida também gastavam muito. Eles tinham que se deslocar frequentemente de um sítio para o outro, onde havia mais alimento, e dessa forma eles eram ativos. Obviamente que nós não estávamos lá para documentar isso, mas provavelmente não tinham problemas de obesidade, nem tinham cirurgia bariátrica, nem tinham nada disso. O que significa que são as nossas inovações. O que é que acontece atualmente? Andamos sempre a correr, com um ar muito atarefado, temos sempre muita coisa a fazer, corremos, mas não saímos do sítio. Porquê? Porque nós não temos necessidade de apanhar o alimento. Ele já vem previamente embalado, confeccionado e com elevada densidade energética. O que significa que nós não temos que caçar o alimento. E como tal, não temos que ingerir tantas calorias. Na realidade, nós ingerimos menos, cerca de 2.100 a 2.200 quilocalorias por dia. Mas quanto é que nós gastamos? Cerca de 300. Então aqui tem a ver com o rácio. Aquilo que nós comíamos e aquilo que nós ingeríamos. E essa é basicamente a equação fundamental no que tem a ver com o excesso de peso e a obesidade. Isto porquê? Porque obviamente se a minha ingestão for muito maior do que o meu dispêndio, eu vou ter tendência a aumentar as minhas reservas de gordura.
E quando estamos a falar da ingestão, não estamos só a falar da ingestão em termos globais de alimento, mas particularmente em termos de gorduras e em termos de açúcares. Se nós começarmos a olhar para os rótulos com alguma frequência, eles dizem que consumo de hidratos de carbono, e depois para diz, dos quais açúcares. E quando nós olhamos para hidratos de carbono, 54, dos quais açúcar, 53,5. Isto é, então porque é que eu não sei logo que era tudo açúcar? É só para dizer que não é tudo açúcares de uma vez só? O que significa que muitas das vezes a quantidade que tem de gordura e de açúcar é fundamental no que tem a ver com esta ingestão energética. Muito em particular também naqueles chamados produtos light, que são light de nome, e em muitos dos casos eles apenas substituem o açúcar por um adoçante, quando na realidade tudo o resto lá fica. As gorduras e afins. Se nós chegarmos junto de alguém e lhes oferecermos esta quantidade de óleo e dissermos à pessoa para beber, ela vai se recusar, obviamente. Mas se lhe dermos um panique misto, estamos-lhe a dar exatamente a mesma quantidade de óleo que está neste copo. Se nós formos alguém e lhe dermos 4 cubos de açúcar para comer, a pessoa diz, vou agora comer 4 cubos de açúcar. É exatamente a mesma quantidade, tem uma Coca-Cola ou outro refrigerante. Mas isso são aquelas contas que nós não fazemos. E quando há estas palestras, sai daqui tudo chocado, durante 2 dias só se bebe água, come-se salada e afins. Mas depois ainda voltámos a esquecer, porque é aquela parte em que a câmara vai ter que voltar para cá atrás. Então esquecemos-nos outra vez. Na realidade, se olharem para cá, esta é a roda dos alimentos. E sabem onde é que ela está, não sabem? No McDonald's. Durante muito tempo, o McDonald's tinha lá esta folha, que era a roda dos alimentos e os conselhos para uma alimentação saudável. Na parte de trás dessa folha, tem os constituintes de grande parte dos alimentos. Estes são alguns. Maçã. Vende-se maçã. Agora até já vendem aos palitos, aquela coisa já cortada. Mas na altura em que eu tirei esta imagem, vendiam maçã inteira. Mas depois tem a galinha, com ou sem molho, que é outra luta. Estamos de dieta, pedimos uma salada. E depois pedimos o molho à parte. E depois espatámos no molho em cima e lá se foi a salada por água abaixo. Significa que o mal está no molho, não está na salada. E muitas vezes nós nem pedimos simplesmente o azeite. Pedimos aquele molho, o molho César ou assim uma coisa qualquer, que já vem com tudo e mais alguma coisa. Sabe bem, mas estragou a salada. E depois temos aqui um conjunto de alimentos que eles servem lá e que têm os seus constituintes. Agora repare, em média, um homem deveria consumir cerca de 2.500 kcal, em que cerca de 85 gramas deveriam ser provenientes das gorduras. No caso das mulheres são 2.000 e aproximadamente 70 gramas das gorduras. Vamos a um fim de semana. Fim de semana é dia de festa. Vamos pedir um Big Tasty, campeão de vendas. Só são 907 kcal. Agora disseram os meus alunos que já há um que tem mais, pelos vídeos. Tenho que fazer a atualização do slide. Batatas fritas médias, estamos a dieta, ordens do médico, vamos pedir médias, sem sal. E depois pedimos uma Coca-Cola média, light, 176. Mas é fim de semana, é dia de festa, então vamos pedir um sundae de chocolate. 1.777 kcal. Mais de 80% das nossas necessidades diárias de energia numa única refeição. Quem já teve a infelicidade de comer num sítio destes, depois de comer o hambúrguer, passado pouco tempo, o que é que acontece? Estão cheio da fome outra vez, aquilo não vai a lado nenhum. Mas na realidade, se olharem para este lado das gorduras, reparem que nós temos quase 90 gramas de gordura numa única refeição. Numa única refeição. Ou seja, nós praticamente temos aqui as nossas necessidades do dia numa única refeição que fizemos lá. E reparem que estas 87 gramas correspondem essencialmente a cerca de 780 kcal. Das 1.700. Nós ingerimos 1.000. Essas 1.000 são mais do que suficientes para nós gerirmos durante as horas seguintes as nossas necessidades energéticas. E para onde é que vão estas? Tudo para a mala. Direto para o pneu. Porque estas não estão a ser usadas. Certo? Então, vamos olhar a parte da atividade física. A nata, curiosamente, é um dos pastéis que tem menos calorias. Se formos escolher o bolo de arroz e o queque, aí estragamos tudo.
Todos aqueles que têm folha em cima de folha, em cima de folha, e muita manteiga derretida no meio, aquelas coisas dos mil folhas, os paniques e afins, ou se esqueça, isso nem vale a pena quantificar, senão perdeu uma vontade de comer. Mas a nata, provavelmente é um daqueles que tem menor quantidade de calorias. O queque, as batatas fritas, o mil folhas e depois um hambúrguer. Um hambúrguer que não seja muito grande, quanto tempo é que a maior parte dos nossos minutos demora para comer isto? A maior parte deles em 10 minutinhos, acabou. Já comeu o hambúrguer. Vamos ao outro lado. Eu precisava de fazer 15 a 30 minutos a cerca de 5 km/h para gastar 162 kcal. Para gastar as 486 eu preciso de 45 a 90 minutos a cerca de 5 km/h. Onde é que está o problema? Falta de tempo. Demora 10 minutos, dizem que eu tenho que fazer 45, eu não tenho tempo para isso. O que significa que esse é o nosso problema. Então, se nós pensarmos que para perder cerca de meio quilo por semana, e as recomendações falam numa perda saudável até cerca de 1 kg, se nós perdermos 1 kg, nós temos que ter um déficit entre aquilo que nós ingerimos e aquilo que nós gastamos, cerca de 7.500 kcal. 1 kg corresponde essencialmente a 7.770 kcal. Ou seja, isso é aquilo que nós temos que ter a menos numa semana para poder perder 1 kg. Agora reparem que apenas num dia de festa, no final de semana, nós comemos extra, para além do normal, um hambúrguer e uma nata que são 648 kcal. Se continuarmos religiosamente a fazer este em excesso apenas ao fim de semana, ao final de 10 semanas já aumentámos 1 kg. O que significa que muitas das vezes, quando nós falamos em fazer redução do peso, basta coisas relativamente simples. Cortar os refrigerantes a muitas das refeições já equivale, por exemplo, a retirar cerca de 100 a 250 kcal por dia. Em muitos dos casos. Os sumos naturais é algo que se deve beber, mas não com frequência. E todos aqueles que por aí adiante nós temos, dizer nomes não vai, porque depois vai aparecendo na filmagem, mas pronto, o Pompal, os Fantas e tudo o resto, a quantidade que tem, obviamente, de açúcar é extremamente significativa. Esta é a tal roda dos alimentos que é recomendada. Ou seja, basicamente recomendamos uma alimentação que esteja repleta de cores, muitos coloridos, muitos verdes, laranjas, amarelos, quase como um arco-íris, que na realidade é aquilo que nós temos nas nossas escolas. Amanhã é repleto de cores. Na realidade, isto é que em muitas escolas se vende e muitas daquelas máquinas que nós temos as chamadas vending machines é o que elas têm. É o que elas têm de oferta. Porquê? Porque está embalado, é muito fácil de conservar, não se estraga tão facilmente, então eles têm garantia de que o produto vai lá estar mais tempo sem se estragar. Quantos de nós já vimos aqueles croissants que têm nas máquinas, que lá estão o quê? Às vezes, 1, 2 semanas, e quando os tiramos eles estão fofinhos e frescos. Algum de nós já teve um croissant em casa de um dia para o outro em que ele tenha ficado fofinho e fresco? Os meus não ficam. Não sei se os vossos ficam, mas os meus não ficam. Significa que alguma coisa tem que ter. Não é? E reparem que nós, se olharmos para o outro lado, reparem que aqui pergunta a quantidade. 60 minutos são as recomendações para as crianças. 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa em pelo menos 5 a 7 dias por semana. Aqui a pergunta é, pelo menos um dia, comparem com os 60 minutos. Reparem que, nesta altura, só cerca de 15% cumpre pelo menos com 60 minutos num dia da semana. Só cerca de 15% deles. Quando se pergunta aqueles que são ativos, os tais 60 minutos, durante os 7 dias, reparem que supostamente temos 27. O que é uma coisa muito estranha. Porque há pouco nós tínhamos um valor muito baixo dos 60 e agora, se for todos os dias, já temos. Na realidade, em muitos dos casos, estes estudos, e mais ou menos a partir daqui, sensivelmente, deixaram de o ser, são muito baseados em questionários. E quando nós perguntamos a alguém se é ativo ao fim de semana, ou durante a semana, todos eles dizem que sim. Dou como exemplo as caminhadas no Norte Shopping, em que dão 2 ou 3 voltas no Norte Shopping, entretanto sobem as escadas rolantes, vão ao McDonald's e voltam a fazer mais 2 voltas em cima. Nesta altura eu costumo dizer que a arquitetura também tem tudo a ver com a promoção da atividade física. Se pensarem um pouco, não existem umas únicas escadas de gente no Norte Shopping.
as únicas que eles tinham que era por cima da pré-natal, retiraram com a justificação que necessitavam colocar lá um elevador para as grávidas, quando existem mais 3 elevadores de Norte Shopping. Não existem umas únicas escadas. Por isso, a própria arquitetura, a parte ambiental, também tem muito a ver com aquilo que é a promoção da atividade física e do exercício. Mas reparem que em contrapartida o que é que aumentou? A quantidade daqueles que passam mais de 3 horas em casa a ver televisão ou a jogar computadores. Passou para quase cerca de 41%. Significa que muitos dos nossos jovens atualmente fazem isso. Eu às vezes aborreço-me com os meus filhos precisamente por isso. Que eles são capazes de ir comigo na rua e são incapazes de olhar para nada. Não estão a olhar para lado nenhum. Estão a olhar para o botão e têm visão periférica, um olho no telemóvel, outro na frente, e vão a mandar mensagens e ouvir o pipi e o pipi o tempo todo. O que significa que atualmente grande parte deles é o que fazem. E curiosamente, se nós começarmos a estar atentos a alguns dos nossos alunos das aulas, infelizmente, eles também estão por baixo da mesa a mandar mensagens uns aos outros. O que significa que as pessoas não fazem mais nada para além disso. Uma questão fundamental, e que nós ainda temos a sorte de ter alguma regulamentação que impõe isto, é a prática da atividade física nas aulas de educação física. E é uma coisa que a nós se torna um pouco estranho, porque todos nós nos habituámos a ter que ter aulas de educação física curriculares obrigatórias. Nos Estados Unidos isso não acontece. Nos Estados Unidos as aulas de educação física não são obrigatórias. Há estados que sim, há estados que não. Há estados que têm educação física todos os dias da semana. Há estados que só têm educação física uma vez por semana. Quando, na realidade, grande parte dos estudos nos diz que, em muitos dos casos, a educação física curricular é uma das poucas oportunidades que alguns têm de forma voluntária ou indiretamente obrigados de fazer alguma atividade física durante o dia. Mas, na realidade, o que é que acontece? Aqueles que geralmente, mais depressa, apresentam uma justificação para não fazer as aulas, são aqueles que têm excesso de peso, são aqueles que arranjam um atestado familiar ao lado do médico de família a dizer que não podem fazer porque têm problemas articulares, têm mais isto, têm mais aquilo, e não vão fazer grande parte dessas atividades. Então, como é que a atividade física e o exercício se associa com a saúde? Em primeira instância, pela redução do peso. Ou seja, como já vimos, existindo redução do peso é fundamental para que eu possa ganhar saúde. Por outro lado, através de uma das componentes da aptidão física, que é a aptidão cardiorrespiratória. E através disto eu consigo melhorar. Quando é que se começou a falar mais sobre isto? Reparem que, nesta altura, em alguns estudos que já foram publicados, em 53 e 65, nós tínhamos uns exemplos muito empíricos e observacionais que nos diziam o quê? Que em Londres, os indivíduos que eram condutores e aqueles que eram os chamados picabilhetes que nós temos cá, os picabilhetes tinham muito menos infarto do miocárdio e tinham uma facilidade de recuperação após o infarto do miocárdio que os outros não tinham. O que é que os distinguia? O simples facto de andarem naqueles autocarros de 2 pisos e terem que andar para a frente e para trás, terem que subir as escadas, descer as escadas, e começou a saber o que é que os diferenciava. Eles comiam no mesmo local, tinham o mesmo tipo de alimentação. E começou-se a extrapolar e a verificar que, efetivamente, aqueles que, por pouco que faziam em termos do seu dia-a-dia, de diferente que era a atividade física, tinham menor ocorrência de doença cardiovascular. E a mesma coisa no que tinha a ver com os indivíduos que trabalhavam nas docas, que andavam a fazer o transporte para dentro dos barcos e para fora dos barcos. Aqueles que eram mais ativos, ou seja, aqueles que tinham a necessidade de transportar as coisas às costas e que tinham que levar algumas cargas e que tinham mais atividade física, eram aqueles que tinham um menor risco de morte súbita. E, na realidade, em muitos dos casos, começou-se a verificar que aqueles que tinham níveis mais elevados de aptidão cardiorrespiratória eram aqueles que também tinham um menor risco de morte prematura. E o que era isto da aptidão cardiorrespiratória? De uma forma muito grosseira, eu costumo dar o exemplo de 2 de nós a subirem as escadas, ao mesmo ritmo. Aquele que chegar cá acima e estiver muito ofegante, tem uma péssima aptidão cardiorrespiratória. Significa que, para o mesmo esforço, se eu me sentir menos cansado, eu tenho melhor aptidão cardiorrespiratória. E reparem que aqueles que eu tenho têm benefícios adicionais. Então vamos por aqui a alguns cenários. Todos nós geralmente nos preocupamos com a questão do peso, mas vamos analisar isto numa outra perspectiva. Analisar nestas 3 componentes, que é o índice de massa corporal, o perímetro abdominal e a aptidão cardiorrespiratória. Será que se eu reduzir o índice de massa corporal, reduzir o perímetro abdominal e aumentar a minha aptidão cardiorrespiratória, eu tenho benefícios? Aparentemente sim.
a minha mortalidade decresce. Porque eu tenho menos peso, tenho menor perímetro abdominal e tenho uma melhor aptidão cardiorrespiratória. Mas se não houver alterações no índice de massa corporal e apenas reduções no perímetro abdominal e na aptidão cardiorrespiratória, aparentemente também continuamos a ter benefícios. Aquela questão do cinto das calças. O simples facto de eu reduzir um furo já é sinónimo de saúde. Mas então, e se não existir alteração do IMC, não houver alteração no perímetro abdominal, mas existir uma melhoria na aptidão cardiorrespiratória, será que mesmo assim temos melhoria na qualidade de vida? Aparentemente sim, como nós vamos ver. A primeira opção seria descer peso e descermos o perímetro abdominal. Então vamos ver o que é que acontece. Em muitos dos casos, simplesmente por perder peso, quando eu tenho perdas de peso, quer em homens, quer em mulheres, eu tenho uma redução. Ao final de 16 anos, eu tenho uma redução no meu risco. E em muitos dos casos que foram feitos, inclusive com diabéticos, reparem que muitas das intervenções de estudos randomizados nos mostraram o quê? Que mesmo quando sujeitos à medicação, aqueles que tinham alteração no seu estilo de vida, eram mais ativos e tinham alterações na sua alimentação, eram aqueles que tinham a maior redução em termos da sua taxa de mortalidade. E reparem que muitas das vezes nós queremos perder drasticamente o peso. Eu costumo brincar dizendo que eu nunca mais volto a ter os meus 68 quilinhos quando entrei para a faculdade. Isso já é para desistir. Mas nós, quando queremos perder peso, apontamos sempre o peso que nós tínhamos há uns anos atrás. Na realidade, em termos de saúde, basta pensarmos em valores na ordem dos 5 a 10%. E isto é mais do que suficiente em muitos dos casos para trazer melhorias para a saúde. Reparem que a hemoglobina glicosilada ou glicada, a partir dos 5 a 10%, já tem resultados extremamente significativos. E isto é fundamental no que tem a ver com os diabéticos. A pressão arterial, o colesterol total, o HDL, que ainda não há em comprimidos, é um dos principais benefícios do exercício, é precisamente o aumento do bom colesterol, que não conseguimos por outras formas. Outras formas conseguimos reduzir o mau colesterol, mas não há... Agora há aí algo a decorrer que provavelmente vai mudar isso, mas não existe medicação que nos aumente o bom colesterol, digamos assim. E os triglicerídeos também têm alterações significativas a partir dos 5 a 10%. Na realidade, o que nós sabemos é que se todos nós passarmos muito tempo aqui sentados, mais cedo ou mais tarde, vamos engordar. Porque nós vamos continuar a comer por necessidade fisiológica, mas se não nos mexermos, mais cedo ou mais tarde, engordamos. Qual é a segunda opção? Não alterar o índice de massa corporal e alterarmos apenas os outros. E aqui temos um problema com a balança. Neste estudo, é curioso que quando olhamos para o peso não se alterou pré e pós-exercício. Isto foi um estudo de intervenção, que durou algumas semanas, e reparem que aqui não houve qualquer alteração. Andava toda a gente chateada com a balança, porque a balança dizia que não estávamos a perder peso. Na realidade, quando foi feita uma avaliação mais exaustiva sobre aquilo que era a composição corporal de cada um dos indivíduos, reparem que não tem a ver com a gordura total, e muito em particular com a gordura visceral, houve diferenças significativas relativamente ao pré-exercício. Ou seja, mesmo quando não é visível pela balança, pelo índice de massa corporal, é possível reduzir alguma da gordura abdominal e mesmo assim obter desde logo benefícios. Ou seja, exercício sem perda de peso pode ser uma excelente opção para muitas das pessoas para ganharem saúde. Esteticamente pode não mudar, e depois isso é sempre uma luta. Eu tenho um slide, geralmente costumo mostrar aos alunos, que é a parte psicológica também influencia muito. Geralmente, as mulheres, olhando-se ao espelho, nunca estão contentes. Há sempre qualquer coisa que eu mudava. A mulher pode estar perfeita, mas olha ao espelho, estava sempre um jeitinho de um lado, um jeitinho do outro. A maior parte de nós podemos estar gordos e barrigudos, pomos no espelho, fazemos assim um jeitinho e está tudo perfeito, não mexíamos em nada. Na realidade, isso é uma parte fundamental, que é a parte psicológica, o que é que nos sentimos ou não bem com o nosso corpo. E na realidade, em muitos dos casos, não resolve a parte estética, mas resolve a parte de saúde. Na realidade, reparem que este estudo que aqui está foi feito com indivíduos magros, obesos e com diabetes tipo 2, em termos de duração, e apesar de eu ter aumentado a escala, não existe qualquer diferença ao longo do programa, não existe nenhuma diferença relativamente à intensidade, relativamente ao pico do VO2, o dispêndio energético em calorias, reparem que apesar de estar aqui uma escala aumentada, é uma coisa insignificante, metade de um iogurte, são cerca de 50 kcal.
a distância total percorrida, a elevação de todos os percursos, não havia qualquer diferença. Mas, na realidade, quando faz uma análise da adiposidade subcutânea e da adiposidade visceral, reparem que, quer nos obesos como nos diabéticos, houve alterações significativas com este tipo de programa, mesmo não tendo alterado o seu índice de massa corporal. Significa que a alteração do perímetro abdominal e, eventualmente, da gordura visceral foi fundamental. E reparem que, muito em particular, ela foi mais acentuada onde? Na zona abdominal, que é excelente em termos do aparecimento da diabetes e da redução da insulinoresistência. Neste estudo muito curioso, foi feito por um colega do Canadá. Eles utilizaram um grupo de controle, um grupo que tinha perda de peso apenas através da dieta, perda de peso apenas através do exercício e depois tinha exercício sem perda de peso. E o que é que ele tentou fazer? O programa com as características que nós estamos aqui a ver, cerca de 3 a 4 meses. E reparem o que é que ele conseguiu. Obviamente, a aptidão cardiorrespiratória só melhorou naqueles que faziam exercício. Quer aqueles que perderam peso pelo exercício, quer aqueles que não perderam peso, mas fizeram exercício. E nesses, nitidamente, a sua aptidão cardiorrespiratória já tinha mudado. E desde logo por aqui eles já estavam a ganhar. Porque nós vimos que grande parte dos estudos nos diz que melhorias na aptidão cardiorrespiratória reduzem a morte prematura. Em contrapartida, aqueles que fizeram perda de peso pela dieta, inclusive reduziram. E porquê é que isto será? Porquê é que isto aconteceu? Vamos ver daqui a pouco. Reparem que aqueles que fazem apenas dieta, o que é que lhes aconteceu à massa muscular? Perderam também. Enquanto que aqueles que tinham exercício para perda de peso, praticamente não têm alteração. Eles perderam peso. Mas aqueles que fizeram exercício e não tiveram alteração no peso, ganharam o quê? Massa muscular. Ou seja, não foi o dom da alquimia, não transformaram gordura em músculo, mas na realidade perderam gordura e ganharam músculo. O que é que aconteceu àqueles que apenas fizeram perda de peso pela dieta? Inclusive esses baixaram, porque perderam massa muscular e perderam aptidão cardiorrespiratória. Ou seja, se nós olharmos quer para homens, quer para mulheres, reparem que não existiu alteração do índice de massa corporal, mas mesmo assim eles têm uma redução significativa no seu perímetro abdominal. E o que é que eles tentaram também ver? Então, e o que é que eles faziam? Na realidade, eles foram verificar entre o grupo controle, um grupo que fazia apenas trabalho de resistência muscular, a chamada musculação ou trabalho de força, como quiserem chamar. Havia um outro que fazia apenas trabalho aeróbio, fazia apenas trabalho de caminhada, corrida, trabalho de mais de cariz aeróbio, e depois havia aqueles que faziam um misto, aeróbio e resistência muscular. Nada de estranho que aqueles que faziam trabalho de resistência muscular tenham tido os benefícios ao nível da redução da gordura, mas tenham ganho o quê? Massa muscular. Estavam a fazer trabalho próprio para aumentar a sua massa muscular. Aqueles que faziam trabalho aeróbio tiveram bastante mais benefício, mas não ganharam massa muscular. E isso basta-nos olhar para um fundista ou de meio fundo. Olhamos para eles, são excelentes atletas, mas não se vê propriamente uma grande musculatura naqueles indivíduos. Eles são indivíduos extremamente magros, mas que não são muito musculados. Então, onde é que eles obtiveram melhores resultados? Obviamente naqueles que faziam um misto. Trabalho aeróbio ou trabalho de resistência muscular. Porque foram ganhar massa muscular e, ao mesmo tempo, foram aumentar os benefícios da perda de gordura visceral e, particularmente, da gordura abdominal. Qual era a última opção que nós tínhamos? Não há alteração em nenhuma das outras, a não ser na aptidão cardiorrespiratória. Então, mas isso vai trazer benefícios? Aparentemente sim, porque em grande parte dos estudos eles nos dizem que níveis elevados de aptidão cardiorrespiratória têm uma menor morte, ou seja, têm um risco reduzido, uma taxa menor de morte prematura. Mas neste estudo que é extremamente curioso, que é sobre o risco relativo de mortalidade, reparem que eles têm indivíduos magros, normais e obesos em relação à percentagem de massa gorda. Não estamos a falar de indivíduos que são avaliados pelo índice de massa corporal, que têm algumas limitações. Ou seja, podemos ter dois indivíduos com o mesmo índice de massa corporal, um que é extremamente obeso, o outro que é extremamente musculado. O valor é o mesmo, mas obviamente um tem menor risco do que o outro, porque o obeso tem maior quantidade de gordura relativamente ao outro. E na realidade, neste estudo, reparem que o indivíduo magro, normal e obeso, eles diferenciaram-nos em fit e unfit, ou seja, com uma melhor ou pior aptidão cardiorrespiratória. E reparem que, se olharem para aqui, o indivíduo magro
comparativamente ao indivíduo obeso, se for um magro com má aptidão cardiorrespiratória, tem um risco quase 3 vezes superior do que aquele que é o obeso, mas tem uma excelente aptidão cardiorrespiratória. Então, aparentemente, a aptidão cardiorrespiratória, por si só, poderá ser um fator protetor para grande parte dos problemas que nós temos de doença cardiovascular e que lhe estão associados. E reparem que neste estudo que aqui está, tem algo de curioso para o qual eu gostava de chamar a atenção. Reparem que este estudo tem um intervalo de 5 anos entre os exames. Eles começaram a fazer avaliações e temos aqui os indivíduos que na primeira avaliação tinham uma má aptidão cardiorrespiratória e na segunda avaliação também tinham uma má aptidão cardiorrespiratória. Reparem que a taxa de mortalidade deles é de cerca de 65%. Os indivíduos que tinham uma excelente aptidão cardiorrespiratória no início e uma excelente aptidão cardiorrespiratória na segunda avaliação têm cerca de 14%. É bastante mais baixo. Mas o fundamental deste slide está aqui no meio. E estes são aqueles que tinham uma má aptidão cardiorrespiratória e a quem alguém chamou a atenção para a necessidade de melhorar a sua aptidão cardiorrespiratória porque tinha benefícios para a saúde. E eles, ao longo do tempo, ganharam aptidão cardiorrespiratória. E reparem a sua taxa de mortalidade. Reduziu para menos de metade. Ou seja, o slide, na sua parte principal, o que nos quer transmitir é que nunca é tarde para começar. Nós temos um indivíduo que eu costumo levar, e ontem, curiosamente, não tenho aqui porque tínhamos alguma limitação de tempo, mas ali com os colegas do Hospital São João, ontem no curso da diabetes, tinha precisamente um slide que é um senhor que se chama Abdullah Singh. Abdullah Singh é um senhor que é indiano e que vive em Londres. Neste momento ele tem cerca de 104 anos. Começou a correr maratonas aos 89. Continua a fazer maratonas atualmente. Se forem procurar na internet, vão verificar que o senhor parece quase um exemplo a seguir por todos, porque à volta dele, durante a maratona, tem uma multidão. Vai toda a gente ao lado dele, quase como se tocasse, fizesse com que eu corresse mais. Na realidade, o senhor completa todas as maratonas. Ele tem 104 anos. Começou aos 89. Isso nunca é tarde, aparentemente, para começar. Mesmo quando eu me lembro tarde, eu posso começar a fazer alguma coisa. Ou seja, vamos novamente à pré-história. Nesta altura, nós quando estávamos a falar, e reparem que este senhor aqui, 5 séculos antes de Cristo, já dizia que apenas ter cuidado com a alimentação não é suficiente, devemos também tratar do exercício. Aparentemente, mesmo sendo um clássico da literatura, ninguém lhe deu a devida atenção. Porque nesta altura estamos outra vez a repetir o mesmo que eu já disse nessa altura. Então, o que é mais importante na realidade? Ser fit ou não ter gordura? Na realidade, é irrelevante. Porque para eu poder reduzir a gordura e poder reduzir o meu peso, a solução tipicamente passará pelo exercício. E dessa forma também consigo ganhar aptidão cardiorrespiratória e ao mesmo tempo perder o peso. Na realidade, as recomendações têm vindo a evoluir. E nós começámos por recomendações um pouco baseadas naquilo que era o estudo observacional, aquilo que nós conseguíamos ver, mas ao longo do tempo isto tem vindo a mudar. E reparem que nós começámos por recomendações de cerca de 30, 35, passámos depois para 50. No caso dos obesos e aqueles que tinham obesidade ou que não queriam recuperar o peso perdido, já se estava a passar quase para 90 minutos de atividade física moderada a vigorosa, quando na realidade não conseguimos convencer ninguém a fazer os 30. Porque depois toda a gente diz que não tem tempo para os 30. Se propusermos alguém fazer 90, já estamos a imaginar qual vai ser a resposta. Na realidade, as recomendações que nós temos atualmente para a prática regular de exercício são estas, ou seja, são cerca de 30 minutos, 5 vezes por semana, de atividade moderada, ou então 20 minutos com um cariz mais vigoroso, durante 20 minutos, cerca de 3 vezes por semana. E algo que passou a ser recomendado para todos, a inclusão dos exercícios de resistência muscular, a força, o trabalho de força, a musculação, como quiserem chamar, como sendo uma parte fundamental no que tem a ver com o exercício. Mas, na realidade, muitas das vezes, nós não nos podemos esquecer de perguntar às pessoas do tipo de exercício que elas gostam de fazer. Eu costumo brincar um pouco com as questões da natação. Geralmente, quando se vai ao médico, toda a gente prescreve natação.
Estou mal da coluna. Vá para a natação. Preciso de perder peso. Vá para a natação. Mas esquecem-se de perguntar primeiro que tudo à pessoa. Sabe nadar? Gosta de natação? Uma pessoa que tenha uma lordose e que não saiba nadar adequadamente, vai com uma lordose, traz uma cifose e uma escoliose. Uma pessoa que vai para a piscina para perder peso e não sabe nadar, luta com a água. As pessoas só ganham benefícios pela prática regular de natação quem sabe nadar. É uma atividade excelente, mas eu tenho que saber nadar regularmente. Se eu for para lá e passar durante a hora inteira da aula, parado de lado, a conversar com o vizinho e depois for dizer ao médico que tive 60 minutos dentro da piscina, não serviu absolutamente para nada. Por isso é importante pedir às pessoas se elas gostam da atividade, se sabem andar de bicicleta, se sabem nadar, e muitas das vezes é preferível sugerir a hidroginástica. Dizer às pessoas para fazer a hidroginástica se calhar é preferível, porque as pessoas na hidroginástica ainda não conseguem ter os pés no chão. E aquele receio de quem não sabe nadar é menor, obviamente. E já temos tapetes para utilizar dentro d'água, já temos bicicletas para utilizar dentro d'água, temos um conjunto de equipamentos que nos permite fazer atividade dentro d'água, que é fundamental para as pessoas que têm excesso de peso, particularmente a nível articular, porque têm muito peso e têm que reduzir a sua lesão a nível articular. Então, para essas, nós podemos começar por aí. Quem é muito obeso, nunca vamos começar por recomendar que a pessoa comece a andar de bicicleta. Vamos começar a andar de bicicleta estacionária. Porque se a pessoa tiver dificuldade, se tiver alguma dificuldade de estabilidade, ela vai acabar por cair e nunca mais voltar a fazer bicicleta na vida. E depois é fundamental eu ter companhia. Fazer exercício sozinho é uma chatice. Não adianta dizer para ir lá para baixo, para Matosinhos, passear junto à praia, porque se eu lá estiver sozinho, eu vou fazer aquilo em regime de caracol. Vou vendo as pequenas, vou vendo a esplanada, não faço nada. Enquanto que se eu for acompanhado de alguém e impuser um certo ritmo, para que a atividade seja moderada, o chamado brisk walking, que nós já vemos muitas vezes agora na praia, que é aquela coisa de andar a caminhar na praia, com os braços para a frente e para trás, isso corresponde sensivelmente a 4 ou 5 km/h. Caminhar não é aquele passeio que nós fazemos na praia tipicamente de férias, muito calmo, a ver se não vamos a lado nenhum. Isso não é caminhar, isso é melhor os pés. Significa que tem que haver alguma intensidade para ela trazer benefícios. Daí que muitas das vezes nós temos que fazer aquilo que gostamos, devidamente acompanhado, para que alguém nos possa motivar para essa prática regular. Porque reparem que em alguns dos casos, 2 horas por semana, a cerca de 4, 5 km/h, já traz uma redução significativa em grande parte dos nossos fatores de risco de doenças cardiovasculares. E muitas vezes nós basta-nos fazer a caminhada, desde que ela tenha alguma intensidade. Uma pessoa tem que ser moderada, vamos dizer que é a pessoa que faz um exercício ou faz uma atividade física que aumenta a respiração, aumenta a transpiração e aumenta o calor corporal. E nós devemos ser capazes de aumentar a nossa ventilação, mas ao mesmo tempo ser capazes de manter uma conversação com o vizinho do lado. A partir do momento em que eu vou com o vizinho do lado, ele me pergunta às horas, eu já estou... Então já passei o meu nível. Eu tenho que conseguir fazê-lo, mas manter uma respiração normal e conversação com o vizinho do lado. Caso contrário, já está a ser mais intenso do que aquilo que são as minhas necessidades. E na realidade, muitas das vezes, o que se faz é aquelas sugestões muito vagas. Vá levar o seu cão a passear. Leva o cão a passear, que isso ajuda a fazer atividade física. Vá levar o lixo, que é sempre uma coisa que as esposas lá em casa agradecem, não é? Que o doutor diz para tu levar o lixo que faz bem à saúde. Então nós vamos levar o lixo, levar o cão, que tem que fazer as necessidades e tem que dar uma volta, levamos o cão, faz bem à saúde. Na realidade, quem precisa disso somos nós, não é o cão. Significa que nós temos que ter esse cuidado. E na realidade, nós temos algumas recomendações que nos diz que no caso das raparigas deveriam fazer cerca de 12 mil passos por dia e os rapazes cerca de 15 mil passos. Para os adultos, as recomendações são de cerca de 10 mil passos por dia. É aquilo que nós deveríamos de fazer. Algum de vocês tem a noção daquilo que fazem por dia relativamente ao número de passos? Tipicamente ninguém sabe. E muitos, inclusive, desconhecem que, eu julgo que 80% dos telemóveis atuais trazem um acelerómetro triaxial e trazem um contador de passos lá dentro. Só tem que o ativar. E ele consegue registar ao longo do dia aquilo que vocês fazem. Ah, mas não gosto de telemóvel. Comprem um pedómetro da Decathlon, da Sports, onde quer que seja. Custa 10 euros, nem isso. E vocês conseguem ter uma noção daquilo que fazem. Num dia normal, que qualquer um de nós passa a ensinar, ou numa faculdade,
nós fazemos cerca de 6 mil passos por dia, com sorte. Com sorte. Não fazemos mais do que isso. Se for num dia em que tenha que se fazer um jogo de futebol à hora do almoço, ou algo do género, consegue-se passar isso. E eu costumo brincar, porque geralmente quando eu digo isto, as pessoas olham para mim sempre com uma cara muito duvidosa, mas eu dou as aulas de step na minha faculdade. E dei aulas de step desde 91. E chegava a dar 2 aulas de step por dia, 5 vezes por semana. Quando eu dou uma aula dessas, eu ultrapasso os 18 mil passos. Se eu for fazer um jogo de futebol da hora do almoço, eu facilmente atinjo as 15 mil ou as 18 mil. Mas tem que haver aqui 30 a 60 minutos de atividade para eu poder ter essa noção. Se começarem a experimentar e se estabelecerem um objetivo para vocês próprios, quer dizer assim, vou experimentar fazer isto. Começa a ser viciante. Uma pessoa começa a fazer 8 mil e diz assim, afinal não é complicado. Chega aos 9 mil, eu agora consigo, na próxima semana vou lá. E quando fazemos os 10 mil, temos uma sensação muito boa de termos alcançado algo. Só sabemos é que temos que o manter. E, obviamente, isto é uma forma de começarmos. Tem que depois haver um pouco de intensidade naquilo que fazemos, mas, pelo menos, fazer algo. E, na realidade, quando se diz para levar o cão a passear, temos várias formas de levar o cão a passear que não são propriamente as mais benéficas para a saúde. Volto a dizer, levar o cão a passear não é ele que precisa, somos nós. Quando se diz para levar o cão a passear, referimos ao tipo de estratégias. Levar o cão a passear porque faz bem à saúde do dono. Então nós temos que arranjar formas de levar o cão a passear. Reparem que em muitos dos casos o que é que nos acontece nos centros comerciais? Precisamente isto que nós aqui temos. Ou seja, temos uma fila tremenda para ir para a escada rolante. Ninguém vai pelas outras escadas e geralmente quem vai pela escada rolante tenta ocupá-la toda. Não encosta à direita. Tenta ocupá-la toda. Isto é uma questão familiar. Vai pai, mãe, 2 filhos, toda a gente ocupa. Então quem tiver pressa, que aguente. Porque na realidade a escada rolante facilita o processo de podermos ir mais rápidos, mas nem toda a gente o faz. Nem toda a gente encosta ao lado e deixa passar os outros. Daí que muitas vezes nós temos este problema. Reparem que algumas alterações ambientais, e eu não trouxe mais uma vez porque já estamos muito para além da hora, uma das questões que foi interessante, que foi feito na Suécia, foi numa saída do metro. E vocês, se procurarem, vão encontrar isso com facilidade. Numa saída do metro, isso era uma coisa muito curiosa. Filmaram umas semanas antes a saída do metro e via-se o quê? As pessoas todas a fazer fila para ir para a escada rolante. Passados uns tempos, decidiram fazer uma experiência. Colocaram nas escadas normais as teclas de um piano. E as pessoas onde punham o pé ouvia-se o barulho do piano. Então era curioso que as pessoas a primeira vez chegavam lá e experimentavam e achavam piada. E depois tentavam ver as outras. E depois tinha aqueles que faziam 2 para cima, 1 para baixo. E andavam a experimentar. E alguns até o cão levavam. E os pequeninos. E a toda a gente que achava piada a subir as escadas com o piano. Tem uma coisa curiosa no final desse vídeo, que é um senhor, para quem objetivamente as escadas foram feitas, um senhor que ia com umas canaviadas ou com uma bengala, ele próprio disse assim, aquilo não tem piada, vou por aqui. E ele foi pelas escadas também. Ou seja, aumentou em cerca de 60% a 65% a utilização das escadas normais em detrimento das escadas rolantes. Porque eles acharam piada. Foi uma alteração ambiental com que fez que as pessoas se motivassem para utilizar aquela estrutura. Na realidade, atualmente, nós utilizamos um conjunto de mecanismos que nos permite, de alguma forma, sugerir e quantificar a atividade física no dia-a-dia e o exercício de forma mais ou menos objetiva. Isto é um sensor armband, é um aparelho que se coloca na parte de trás do braço e que mede a temperatura corporal, mede o número de passos, dispêndio energético, qualidade do sono. Há um conjunto muito grande de parâmetros que ele nos permite avaliar. E depois temos outros que nós temos vindo a utilizar com frequência na nossa faculdade, que são os acelerómetros triaxiais, que já vêm com giroscópio. Aquilo faz tudo, só não tira cafés. De resto, faz tudo a maior parte destes aparelhos. O que significa que isto é excelente para nós podermos monitorizarmos a nós próprios. Inclusive, alguns dos pedómetros já vêm com mensagens de motivação, que é quando uma pessoa está a fazer, chega aos 8 mil e aparece um pipi, uma mensagem a dizer está quase a alcançar o seu objetivo do dia. E quando a pessoa chega aos 10 mil, ele começa a apitar e com muitas luzes, parabéns, alcançou os seus 10 mil passos por dia. Existem aparelhos que já nos motivam de alguma forma para monitorizar aquilo que é a nossa atividade física no dia-a-dia. Mas, obviamente, para isso, eu tenho que tratar de me habituar às novas tecnologias, porque para eu poder trabalhar com este tipo de equipamentos, não posso ter receio de trabalhar com o computador e pegar, obviamente, nos pedómetros e noutras coisas do género.
Resta-me agradecer àqueles que não adormeceram. Muito obrigado pelo convite. Muito Se obrigada. tiverem alguma questão que queiram colocar, sem Sim, ser aquela bem. que é posso sair. Alguma dúvida? Vocês também estão ali. Eu trouxe esta que vocês têm. Pois é. Alguma dúvida que queiram colocar? Sim, Margarida. Foi muito interessante, muito divertido, mas ao mesmo tempo fiquei a pensar que o contributo do desporto para a saúde não pode ser só para as pessoas emagrecer e aumentar a capacidade Sim. aeróbica. E eu gostava que referisse, se calhar, algumas dessas outras vertentes, não para elaborar, mas só para refrescar. Há algumas vertentes. Obviamente que nós não podemos falar tudo numa hora, mas de qualquer das formas, a questão que se coloca aqui com o desporto é um pouco mais abrangente do que propriamente estas questões da saúde. Porque a saúde é mais do que fatores de doenças cardiovasculares. Nós temos algumas coisas que temos vindo a fazer, quer com os diabéticos, quer com os doentes que têm doença depressiva de Magalhães-Lemos, em que temos vindo a fazer intervenções, precisamente nestas áreas, pela prática desportiva, organizada, e em que muitos deles, inclusive, deixaram de fazer a medicação e que retornaram ao trabalho. Inclusive, aqui num dos programas que temos agora, um outro colega que está a trabalhar, que é o André Seabra, ali na faculdade está-se a utilizar precisamente o futebol como um medicamento alternativo para a obesidade. Ou seja, os miúdos estão a ser incentivados a ingressarem nos clubes desportivos, a fazer prática regular de desporto, a fazerem os seus treinos semanais e os seus jogos ao fim de semana. Tipicamente eles estão a pedir que sejam quase todos os miúdos com excesso de peso e obesos, e a maior parte deles está a ser monitorizado. Porque depois, tirando aquelas coisas que nós vemos da parte mais sociológica do desporto, e que muitas das vezes nos leva a duvidar do benefício do desporto, porque quem vê os festejos do passado fim de semana e a confusão que aquilo deu relativamente a algo que deveria ser desporto e diversão, e não o inverso daquilo que aconteceu, nós podemos sempre levantar a dúvida. Mas, na realidade, em muitos dos casos, o desporto é muito mais do que propriamente a questão da saúde. Até porque a parte cultural e social associada ao desporto também é algo fundamental. A única questão que se coloca por aqui é que nós, Centro de Investigação, estamos mais centrados nas questões do benefício do exercício e da atividade física relativamente à saúde e a muitos dos fatores de risco da cardiovascular, mas isto não impede que o desporto organizado possa ser um complemento. Em alguns dos estudos que temos vindo a fazer, inclusive com crianças, nós tentámos verificar o contributo do desporto organizado e estruturado comparativamente aos outros. Ou seja, todas as crianças que praticavam desporto extracurricular, quer num clube, quer na natação, quer no que quer que fosse, tinham uma redução significativa relativamente a todos os outros. Mesmo quando ajustado para o estatuto socioeconómico. Porque, obviamente, se nós considerarmos que, entre aspas, quem tem dinheiro pode oferecer aos filhos aquilo que os outros não podem. Mesmo quando ajustado para essas confundidores ou essas variáveis de confusão, na realidade, aqueles que praticavam o desporto regular tinham bastante mais benefícios do que o que tinham os outros. E agora, volto a dizer, aqui, acabei de falar só numa das vertentes da saúde, digamos assim, no que tem a ver com os fatores de risco, as doenças cardiovasculares, e inclusive com o cancro. Já temos gente a trabalhar com o cancro e com os benefícios, quer na recuperação, quer em outras situações, que é o desânimo associado ao tratamento do cancro, em que temos pessoas que estão a trabalhar ali no IPO, precisamente com mulheres que foram submetidas a quimioterapia e outras coisas do género, e que estão a recuperar muito mais facilmente aquelas que estão a fazer a prática regular do exercício, comparativamente às outras que não o estão a fazer. Mas volto a dizer, neste caso a intervenção era mais sobre a parte da saúde e menos sobre a parte social. Mais alguma questão? Sim? Eu queria saber que formação é que é dada a profissionais de saúde e pessoas que lidam com profissionais de saúde, no fundo, com doentes com problemas cardiovasculares e assim, no sentido do desporto, porque é sabido que a nutrição e o desporto são fundamentais
para a recuperação de doenças e para o bem-estar na saúde. Mas a maior parte dos profissionais de saúde receitam, os médicos receitam comprimidos, portanto, por exemplo, nos hospitais não seria benéfico implementar um sistema de nutrição ou de prática de desporto, em vez de comprarem fármacos? A verdade é que a indústria farmacêutica pesa bem mais do que tudo o resto. A indústria farmacêutica pesa bem mais. Na realidade, nós temos vindo a trabalhar muito de perto com algumas dessas questões. Neste caso, por exemplo, os colegas da nutrição, e eu também estou a dar algumas sessões da nutrição clínica, no mestrado de nutrição clínica, nós costumamos fazer as avaliações com muitas das pessoas que estão a frequentar o mestrado de nutrição clínica lá no laboratório, para dizer como determinar a aptidão dos indivíduos, como prescrever o exercício, como fazer uma avaliação da composição corporal por DEXA. A mesma coisa que temos vindo a fazer, e foi precisamente o que eu estive a fazer ontem, a esta hora, foi a formação. Eles já estão no 5º ou no 6º curso da diabetes, ali no Hospital de São João, onde eu estou a dar precisamente a parte da prescrição do exercício. O problema que acontece aqui é que, geralmente, a prática da atividade física e da prescrição do exercício geralmente será o parente pobre em tudo isto. Dificilmente nós conseguimos convencer alguém, basta pensarmos um pouco, num centro de saúde, seria fundamental nós termos um nutricionista, um psicólogo e um fisiologista do exercício. Mas, geralmente, isso nunca acontece. Começámos por ter os médicos para prescrever a medicação, mas, provavelmente, dificilmente vamos ter margem para poder ter esta equipa multidisciplinar em que cada um deles tenha as suas competências. Na realidade, se pensarmos um pouco, o objetivo não seria dotar um médico de conhecimentos de nutrição, nem de conhecimentos de prescrição do exercício. Provavelmente passaria por algo diferente, que era dotar de equipas multidisciplinares das competências específicas de cada um de nós para poder suprir essa necessidade. E eu, apesar de ter alguns conhecimentos e ter muitas nutricionistas a trabalhar comigo em alguns dos projetos do qual sou responsável, eu não sou nutricionista. Tenho, porque gosto da área, mas eu não sou nutricionista. Eu não posso imiscuir naquilo que é as competências dos meus colegas. Tal como também é difícil para os médicos prescrever exercício. É mais fácil, provavelmente, fazer uma prescrição de uma receita medicamentosa do que ter o cuidado de fazer uma avaliação prévia do paciente em termos de aptidão. E depois ter que o acompanhar e monitorizar, provavelmente. Eles já nesta altura dizem que não têm tempo, porque têm um computador lá atrás que está a contar os 10 minutos da consulta e passado 10 minutos apita a dizer que já terminou. O que significa, em muitos casos, isto passará por equipas multidisciplinares. Eu tinha um aluno de doutoramento que trabalhava em Gondomar e que era nutricionista, e isso era uma das grandes dúvidas dele. É que, geralmente, a consulta de nutrição era facultativa. Só lá ia quem tinha interesse. E isto, por si, já logo à partida, já mostra que as pessoas podem ou não podem mudar. Se eu já estou predisposto para a mudança, é completamente diferente de eu estar contra a mudança. Daí que, em muitos dos casos, a ideia, apesar de que existe essa necessidade, e era fundamental que muitos deles assumissem, tal como nós, as nossas limitações, dizendo que eu não sou a pessoa ideal para prescrever exercício. Eu devo ter alguém comigo que possa prescrever exercício adequadamente. Tal como eu também tenho alguém comigo que é nutricionista, porque são eles que estão a desenvolver os conteúdos para o site que nós estamos a fazer de uma intervenção. Tal como eu também tenho um programador informático para desenvolver o website, porque é essas as competências dele. Eu também sei fazer o website, mas não é essa a minha competência primária. Eles têm essa competência primária. Por isso, em muitos dos casos, passará mais por termos equipas multidisciplinares, em que cada um deles terá a responsabilidade de assumir. Agora, isso não impede que não seja feita uma sensibilização em todos eles para a necessidade de implementar algumas dessas estratégias. E isso, julgo que a pouco e pouco tem-se vindo a fazer, mas mexer nos currículos de cada um não passa propriamente pelas minhas competências. Ora, eu acho que nós poderíamos continuar a fazer perguntas, mas de facto acho que está na hora. Queria voltar a agradecer a presença do professor José Carlos aqui connosco. Acho que foi um final de tarde muito bem passado, e agradecer também a sua presença.